Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da semana 2 do PET 3 de língua portuguesa, do terceiro ano do ensino médio. A semana 2, continuamos então falando sobre a redação do Enem. O PET trouxe algumas informações bastante relevantes. Então, vamos falar um pouco sobre a leitura e interpretação na redação do Enem. Porque um dos fatores que mais zeram a redação é quando o estudante não se atenta ao tema central, ao assunto central da redação. Então, muitas vezes, vocês começam a escrever a redação e acaba fugindo do tema. Então, esse é um aspecto muito importante. E uma informação também que eles trouxeram no PET, que é muito bacana, é o fato de que muita gente pensa que você não pode utilizar os textos base, os textos motivadores, para escrever a sua redação. E isso é um mito, você pode utilizar. O que você não pode fazer é copiar integralmente o texto, uma parte do texto motivador. Então, as atividades trazem um pouco, essa tentativa de fazer com que vocês, então, percebam qual é o assunto central e o que você pode aproveitar dos textos motivadores que vêm lá nas instruções para fazer a redação. Então, número 1, analise as frases temas seguintes que foram de provas anteriores do Enem. Você deve identificar o assunto central de cada uma delas e justificar por que acha que o tal trecho é o assunto central. Então, em 2018, o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, o tema central é manipulação na internet. Então, a minha justificativa, Na internet, o indivíduo pode ser manipulado tanto através dos discursos quanto através da publicidade. Também percebemos a manipulação através da desinformação, aí temos o exemplo das fake news, e a manipulação das próprias redes sociais através dos algoritmos de controle. Então, a gente tem o problema lá das bolhas virtuais, 2017, a frase central foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O importante aqui era você perceber que você deveria falar principalmente sobre a educação de surdos. Então, o tema central é educação de surdos. Uma justificativa é que a inclusão de surdos no sistema educacional deve cumprir algumas prerrogativas básicas. Para isso, é necessário pensar nas necessidades dessas pessoas, especificamente, e na reestruturação das escolas e dos profissionais da educação. Em 2014, a frase era publicidade infantil em questão no Brasil. Então, o tema central é publicidade infantil, ou seja, publicidade direcionada a crianças. A discussão, é muito pertinente, já que a publicidade para crianças pode provocar efeitos negativos, já que não se trata de indivíduos autônomos com alto grau de capacidade crítica. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Tema, efeitos da lei seca. Trata-se de argumentar se a implantação da lei terá efeitos positivos a curto e longo prazo na diminuição de acidentes causados por embriaguez. O objetivo é promover educação no trânsito e aplicar punições mais severas a motoristas que descumprirem a lei. 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. O tema central é imigração. O ponto central é discutir, primeiro, se há imigração em massa para o Brasil, os motivos deste movimento e se há consequências negativas ou positivas para o nosso país. Na atividade número 2, você precisaria, então, perceber quais são as informações que você pode retirar dos textos motivadores. Então, responda. Analisando o gráfico a seguir, texto motivador 3 do Enem de 2020, quais informações você usaria em uma redação sobre o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira?
No infográfico, nós temos tanto informações quantitativas quanto informações qualitativas sobre o tema. Então, no meu parágrafo, eu coloquei essas duas informações, filtrando os elementos quantitativos mais gerais, né? Mas você pode usar os elementos quantitativos específicos. Então, as doenças mentais são mais comuns do que imaginamos. 1 a cada 20 pessoas sofrem dessas doenças. E o Brasil é o país com maior quantidade de pessoas depressivas na América Latina. No entanto, ainda não damos a devida importância a este problema. Então, aqui, neste primeiro tópico frasal, eu coloco, então, a quantidade de pessoas que sofrem de doenças mentais, a informação de que o Brasil é o país lá que, em primeiro lugar, e a informação sobre o estigma a doenças mentais. Para muitos, as doenças mentais ainda são um tabu e permanecem negligenciadas, gerando um ônus econômico de cerca de $1 trilhão no mundo todo. Então, eu coloquei a informação econômica que aparece lá no final do infográfico. Número 3, agora, leia o texto motivador 2 do Enem de 2020, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Você deverá marcar palavras, frases, expressões que julgar interessantes para o enriquecimento da sua produção. Então, eu marquei ali, principalmente, os conceitos. Lembrando, gente, que quando você marca o texto motivador, você pode procurar sinônimos lá no seu texto para utilizar essas palavras. Assim, você evita, então, que o seu texto seja considerado cópia. Então, eu marquei ali a palavra estigma, a expressão doenças psiquiátricas, a palavra preconceito, que está diretamente relacionada a estigma, tratamentos precários, que é o problema que nós temos, a consequência que nós temos do estigma, o nome de algumas doenças, depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Novamente, outra palavra relacionada ao preconceito é o estigma, que é a palavra frescura. A palavra felicidade, né, que é geralmente associada a pessoas que não possuem nenhum problema nas suas vidas, né? Rotulado, interação social, que normalmente é o principal efeito das doenças mentais, né? A falta de interação social. As redes sociais, a ideia de que algumas pessoas conseguem alcançar uma vida perfeita, e a expressão transtornos mentais, que está diretamente associada à expressão doenças psiquiátricas. Então, todas essas palavras poderiam ser utilizadas lá no texto da redação do Enem, utilizando sinônimos ou até mesmo utilizando estas palavras mesmo, que é de uso comum para tratar do tema, né? Mas incrementando com novas ideias, né? Com ideias de vocês, ok? Então, esta foi a correção da semana 2, galera. Nos vemos na próxima semana, um beijo para vocês e até mais.